Paz do Senhor, queridos irmãos, muito bem. Chegamos aqui à última aula, do ITEP básico em teologia, paracletologia. É uma pena, que está acabando, mas você é claro que vai prosseguir na plataforma do ITEP aprendendo mais no curso médio de teologia, que está espetacular, tá? Vai aprofundar mais ainda aí para o auxílio do seu ministério, do seu chamado pastoral, tá? Você estudou no básico as principais doutrinas, Você vai estudar no curso médio em teologia, além dessas principais doutrinas ampliadas, Você verá outras matérias também que vão lhe auxiliar muito no seu ministério. Pastor Daniel, em paracletologia tem correntes de interpretação diferentes? Tem, tá? Mas nós não vamos entrar nessas questões aqui conceituais, por quê? Queremos que você aprenda a matéria bíblica na sua essência. Entenda quem é o Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. Eu só quero pincelar aqui um pouquinho de algum debate que você verá no Facebook, no YouTube, nesses debates. Por exemplo, em paracletologia, acredita-se, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus e as demais ramificações pentecostais, que o batismo com o Espírito Santo se dá na evidência do falar em línguas conforme Atos 2, 10 e 19. Então, para a Igreja Assembleia de Deus e para muitos pentecostais, pós-conversão, pós-ação do Espírito Santo no coração do pecador, vem a chamada segunda bênção por John Wesley, que era uma operação distinta do Espírito Santo da conversão, capacitando o crente para a obra missionária e para a vida ministerial, e para a Igreja Assembleia de Deus e as ramificações todas oriundas dela, a grande maioria, acredita-se que esse dom é o dom de línguas, Para muitos outros pentecostais, não, qualquer outro dom manifestado configura também na confirmação do batismo no Espírito Santo. Esta é uma ideia. Já para os reformados tradicionais e muitos cessacionistas, os dons de Atos dos Apóstolos cessaram e os eventos descritos em Atos são específicos para aquela época e que pós a formação da Bíblia não há necessidade nenhuma de tais dons, ainda que acreditam que Deus pode curar hoje, operar, mas de forma circunstancial, momentânea e esporádica, acreditando assim que o suficiente para a humanidade é a pregação do Evangelho e a Bíblia, tá? Não dão tanto ênfase assim aos dons. Dentro do continuismo, do pentecostalismo, nós também temos o neopentecostal por volta dos anos de 1950, 60, explodindo em 1960, o neopentecostalismo, a universal do reino de Deus, mundial, internacional da graça e tantas outras, que temos, dão mais ênfase ao dom de cura, tá? Aos dons de cura, de operação de maravilha, de milagre, não dão ênfase às línguas, olha aí. Então temos esses pensamentos distintos, tá? Que é batismo do Espírito Santo no conceito de alguns e no conceito de outros. Tem essa discussão, tá bom? Então, para muitos cessacionistas, o batismo com o Espírito Santo não se dá como creem os pentecostais, tá? Então, os reformados tradicionais acreditam que quando a pessoa entrega a sua vida para aceita Jesus, converte, o Espírito Santo faz a obra no coração dela, como queiram, já foi batizada no Espírito Santo ali. Para muitos pentecostais não, é preciso a segunda bênção, ok? Mas não vamos entrar nessas questões conceituais, Vamos entrar na essência, tá? Vamos falar bastante sobre a natureza do Espírito Santo. Vem comigo, queridos, Então o Espírito Santo possui os atributos, as propriedades e qualidades de personalidade, então se pode atribuir a esse ser inquestionavelmente uma personalidade, ou seja, o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma energia estática e fria como pregam algumas seitas. O Espírito Santo possui os atributos, propriedades e qualidades de personalidade, sim. Então se pode atribuir a esse ser inquestionavelmente uma personalidade, A sua personalidade dentro do registro histórico tem sido disputada, ou discutida e até negada, apesar de que as escrituras não fornecem nenhuma base
para tais disputas ou negações. Pastor Daniel, do que o senhor está falando, né? Vamos lá. O grande problema nosso do século 20 e 21 foi o que fizeram com o Espírito Santo dentro das igrejas. O Espírito Santo virou uma unção, um arrepio, um poder que vem impessoal, que toma o crente na vigília, que toma em algum lugar, e começou movimentos como cair do espírito, cair no chão, arrebatamento de sentido, e um monte de coisa. E se esqueceram que na Bíblia o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, além de ser Deus, é uma pessoa. Então, quando Jesus envia o Espírito Santo, lá do termo grego, e eu rogarei ao Pai, João 14,16, e ele vos enviará outro Consolador, a palavra outro ali significa outro do mesmo tipo que eu, alon, outro do mesmo tipo, da mesma essência. Então ele estava enviando uma pessoa do mesmo tipo. Ora, se ele está enviando uma mesma pessoa que tem a essência do Filho, e o Filho tem a essência do Pai, o Espírito Santo é quem? O Espírito Santo é Deus. Então nós vamos trabalhar o Espírito Santo dentro da visão bíblica, e não da crendice mística que as igrejas montaram, tá? Precisamos olhar para a Bíblia. Então vamos lá, queridos. Então essas situações que eu acabei de citar aí, além de serem controvérsias, tá? De terem muitas controvérsias, tem prejudicado demais o entendimento do Espírito Santo na igreja. Seguindo aí, então as ações e operações do Espírito Santo são de tal forma secretas e santas, né? Tanta coisa se diz sobre sua influência, graça, poder e dons, né? Que ficamos inclinados a pensar nele como se fosse uma influência, um poder, uma manifestação, uma emanação da natureza divina, e não como uma pessoa, que eu acabei de falar aí para vocês. Por características, não nos referimos às mãos, pés ou olhos, né? Pois essas coisas denotam corporeidade, mas antes qualidade, como conhecimento, sentimento e vontade, que indicam personalidade, tá? Então vamos lá, a natureza do Espírito Santo. Primeiro, inteligência. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10 e versículo de número 11 nos fala da ciência, do conhecimento, da inteligência do Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai na oração. João 14, versículo de número 26 também. E temos a vontade, a volição, que é a característica da personalidade, né? 1 Coríntios 12, 11. Mas eu gostaria que você, com uma caneta, um papel agora, anotasse 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, hein? Ali tem o Espírito Santo como pessoa, e além de estar como pessoa, ele também está dirigindo a igreja como Deus, tá? Anote lá, ok? Amor do Espírito Santo, nós temos em Romanos 15, 30, Efésios 4 e 30, emoções, e não entristeçais do Espírito Santo. Ora, uma energia ativa sente tristeza? Ou seja, uma energia estática, fria, sente tristeza? Não. O Espírito Santo sente tristeza porque é uma pessoa, e não entristeçais o Espírito Santo. Devemos nossa salvação tão verdadeiramente ao amor do Espírito Santo, como ao do Pai e ao amor do Filho. Também temos a bondade do Espírito, né? Neemias capítulo 9, versículo 20. E tristeza, conforme eu citei em Efésios capítulo 4, versículo 30. Atos pessoais do Espírito Santo, né? Através das Escrituras, o Espírito Santo é representado como um agente pessoal a realizar atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa. Seguindo aí, primeiro ele perscruta as profundezas de Deus. Quando nós falamos lá de conhecimento, ele fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E 1 Coríntios, Atos capítulo 13, tá? Atos capítulo 13. E disse o Espírito Santo, apartai para mim. Ele fala na primeira pessoa, ele está dizendo assim, aparte para o Senhor Jesus. Apartai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele dá testemunho. João capítulo 15, versículo 26, e ele intercede. Romanos 8 e 26, texto que eu citei, né?
E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, só pode interceder por você se ele é uma pessoa e não uma energia estática e fria e parada, ok? Ele guia e conduz, Romanos 8 e 14, Atos 16, versículos 6 e 7, né? Na segunda viagem missionária de Paulo. É interessante ler o capítulo 15 de Atos, o finalzinho, e o 16, porque Paulo queria pregar na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo impediu ele, e depois o Espírito Santo envia a Macedônia. Ele chama homens e os comissiona. Olha Atos 13, versículo 1 ao 3 aí, Atos capítulo 20 e versículo 28, onde ele aparece como Deus. Ele convence o mundo, João 16 e 8. E ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Seguindo aqui, o Espírito Santo merece então tratamento pessoal. Pode o homem rebelar-se e entristecê-lo? Isso está em Isaías 63 e 10, Efésios 4 e 30. Pode o homem mentir ao Espírito Santo? Atos capítulo 5, versículo 3 ao 5, a história de Ananias e Safira, quando Pedro declara: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E pode o homem blasfemar contra ele? Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, que o tema é blasfêmia contra o Espírito Santo lá, né? Que também é um assunto controverso em paracletologia, mas lá nós temos uma blasfêmia direta. Olha, Jesus diz: quem pecar contra o Pai, o Filho vai interceder. Quem pecar contra o Filho perdoa. Mas quem pecar contra o Espírito, não tem perdão nem nesta vida e nem na vida vindoura. Ou seja, o Espírito é uma pessoa. As Escrituras ensinam enfaticamente então a divindade do Espírito Santo. Olha aqui para o pastor. Você viu no primeiro plano textos que provam a pessoalidade do Espírito Santo. Agora vamos ver a divindade? Não obstante, tem existido aqueles que negaram essa verdade. Ário, um presbítero de Alexandria, né, do quarto século de nossa era, introduziu o ensino sustentado que Deus é uma eterna pessoa, que ele criou Cristo, né, o qual por sua vez criou o Espírito Santo, negando assim a sua divindade. Olha, a doutrina do arianismo está bem vivo nas portas da nossa casa todo domingo de manhã. Não queria falar, mas eu deixei uma pincelada para você aqui, tá? Isso é o arianismo, nega a divindade de Cristo e negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma dica, temos na nossa plataforma aqui do ITEP, curso de seitas heresia completo para você, tá? Então, uma dica aí para você. Vamos seguir aqui então. Esse ensino sobre a divindade, né, obteve grande aceitação nas igrejas, o ensino diário, né, mas foi corrigido pelo credo niceno, né, o credo de Nicéia em 325. Daí que se usa em teologia a definição ariano, né, para descrever todos aqueles que negam a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então Ário, o presbítero de Alexandria, foi lá e começou a negar a divindade de Cristo e do Espírito Santo, mas foi rebatido logo em seguida. Depois, sendo formulado no credo de Constantinopla em 381, em 589, né, o Sínodo de Toledo acrescentou a famosa cláusula latina, filioque, que afirmava que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, João 15, 26, Gálatas 4 e 6, Romanos 8 e 9 e João 16 e versículo 7. Por divindade do Espírito Santo, se entende que ele é um com Deus, fazendo parte da divindade coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e com o Filho, Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jeremias 31, 31 ao 4, e Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao 17, ele é chamado Espírito Eterno. As Escrituras ainda deixam mais clara a verdade da divindade do Espírito Santo do que a sua personalidade. São abundantes as provas bíblicas que provam a divindade do Espírito Santo, amados. Vamos lá? Primeiro, nomes divinos. Ele é chamado de Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4, eu já falei. Ele é chamado de Senhor, 2 Coríntios 3 e versículo 18. Atributos da eternidade divinos, né? A eternidade, Hebreus 9 e 14.
Onipresença, Salmo 139, versículos 7 e 10, Davi dizendo: para onde eu fugirei do teu espírito, né? Onipotência, ele é poderoso, né? Lucas 1:35, onisciência, conhece tudo. 1 Coríntios 2, 10 e 1, verdade, né? 1 de João capítulo 5, versículo 6, santidade. Lucas capítulo 11, versículo 3, vida. Romanos 8, versículo 2, e sabedoria. Isaías 40 e versículo 13. Os nomes do Espírito Santo, tá? Ele é chamado de Espírito em 1 Coríntios 2 e 10. E aí temos o termo grego pneuma, tá? O pneu do seu carro. Por que chama pneu? Tá aí o termo grego pneuma, que é vento, sopro, hálito, tá? Fôlego, como de vento. Envolve o pensamento de fôlego, tá? Ou seja, aplicado aí à pessoa do Espírito. Como fôlego, em João capítulo 20, versículo 22, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Salmos 104, versículo 30, Ezequiel 37, do 1 ao 10, e como vento, João capítulo 3, versículo 6, Atos capítulo 2, e assim por diante. Vamos lá, no Antigo Testamento, antes de passar aqui, a palavra para espírito no Antigo Testamento é ruach, tá? Ruach. Você pode escrever até ruach, tá? Mas ruach. E o ruach, ele é vento, sopro, hálito, e em grego é pneuma, ok? Veja os símbolos aplicados ao Espírito Santo. Ele é comparado com água, João 7,38, e como diz a Escritura, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre, né? João 4,14, referência que ele vivifica. Ele é comparado com óleo na Bíblia, Lucas 4,18, Atos 10 e 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com virtude do Espírito, 2 Coríntios 1 e 21, 1 de João 2 e 20, referência que ele ilumina e prepara para o serviço de Deus. Ele é comparado com uma pomba, né? Mateus 3,16, Marcos 1 e 10, Lucas 3 e 22, João capítulo 1, versículo 32, referência, simbolizando aí a sua pureza, tá? Seguindo, ele é comparado com o selo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 4:30, né? Do quais estáis selados para o dia da redenção, tá? Efésios 4, não entristeçais o Espírito de Deus, do quais vocês estão selados para o dia da redenção, a sua garantia, né? Ele é o penhor da nossa esperança. Ou seja, o que é este selo? Sempre houve uma discussão que o selo era o batismo do Espírito Santo com falar em línguas, mas na verdade não, né? A partir do momento que o cristão ele confessa Jesus como seu Salvador através da atividade do Espírito Santo, porque eu quero dizer algo para você aqui. Se você não fala em línguas, você tem o Espírito Santo. Você só pode crer em Cristo se o Espírito Santo iluminou o seu coração. Então não é uma questão de dons à parte. Você só pode crer em Cristo e nascer de novo pelo Espírito. Ele é comparado com vestimenta, né? Cobrir de santidade é comparado a um penhor, né? O que é o penhor? O penhor é algo dado em garantia. A certeza que Jesus virá é que o Espírito Santo está conosco como penhor da nossa esperança. E ele não saiu daqui ainda. E ele nunca falha. Ok, irmãos? Sobre selo, só lembrando um pouquinho que no Antigo Testamento, os reis tinham um anel de sinete. E quando iam assinar uma carta, ele fincava aquele anel do rei naquela carta. Ali era o selo, tá? O selo que você entende hoje por postagem. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. Nós temos um rei. Ele é comparado com fogo em Atos 2 e 3. Ele aquece os nossos corações. E ele é comparado como servo. Gênesis 24. Está sempre pronto a nos servir. Valeu, pessoal? Fique prontinho aí, porque tem muito do Espírito Santo nas próximas aulas, já que nós voltamos.